Olá, eu sou o pastor Paulo Eduardo. Eu vou comentar com vocês sobre um casamento maduro, né? Então diz assim a palavra do Senhor, em Marcos 10, 6, 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea, por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Muito bem, nós sabemos que uma convivência ela não é fácil, né? Mesmo numa amizade, já é difícil de conseguir manter esta amizade com uma parceria, né? Com uma certa intimidade, vamos dizer assim, né? Porque amigos não são colegas, né? Designa-se colegas aquela pessoa que, por exemplo, é um companheiro de trabalho, alguém que não entra na intimidade, né? Que não partilha momentos, né, bons e ruins, né, com uma outra pessoa. Então é apenas um colega. Fala-se muito isso, né? Mas então tomando essa ideia, né, então partindo para a ideia de um amigo ou de amizade, né, a amizade ela requer uma parceria maior, ou seja, amigos que são amigos trocam ideias sobre as coisas da vida, as suas dificuldades, ouvem um ao outro, um apoia o outro, né? E assim vai. Então toda essa relação ela requer, né, uma parceria que requer uma certa intimidade entre as pessoas que se relacionam, né? Isso falando em uma amizade. Imagina num casamento que os dois vão juntar, né, todas as suas características pessoais, as suas necessidades emocionais, as suas diferenças afetivo-emocionais e vão viver em uma casa. Imagina-se, né, que isso não é tão fácil ou tão tranquilo, em que pese em um começo, né, em um início, né, durante o namoro, né, que seja, ou durante uma relação antes do casamento, né, tudo isso parece ser, aqueles que nunca passaram, né, por uma relação a dois que vivessem juntos, né, e que, né, por mandamento do Senhor, né, não a ideia, né, viver e separar, casar-se, né, e separar, porque que não separe o homem, né? Só Deus pode fazer algo nesse sentido, e que ele necessariamente não. Deus pode tudo, mas o que o Senhor ajuntou, não o separe o homem, né? Então, falando sobre a relação matrimonial ou casamento, ou a relação entre marido e mulher, entre o homem e mulher, né? Que se juntam e vão viver numa vida, né, em uma só carne, né, como diz a palavra do Senhor, né? Não é apenas viver as bonanças, né? Então as bonanças e as tempestades, pelas diferenças de personalidade, né, que existem, requer uma parceria e uma intimidade. Então eu vou fazer alguns comentários aqui, né, exatamente sobre isso, né? Eu tinha colocado aqui numa fase inicial os itens que fazem, né, um casamento ser fracassado, mas é melhor falar sobre itens que fazem, né, um casamento ele ser maduro ou ficar maduro, né? Essa é a ideia, essa é a intenção, né? Um casamento, né, uma vida a dois, é um exercício de amor ao próximo, né? Um exercício de amor ao próximo mais próximo, né? Que é o marido com a mulher e a mulher com o esposo,
né? É naquele dia a dia, nas dificuldades, todas as diferenças, em especial as diferenças, né, de personalidade e das necessidades afetivas e emocionais, né? Porque elas aparecem, elas estão vivas, né? Elas não vão cair por terra só porque casou, né? Não existe isso, né? E aqui me vem aqui à mente, né, antes de eu dar prosseguimento aqui, na seguinte ideia, né? Quando a pessoa, né, se apaixona, que eu vou falar agora aqui, né, um pouco em paixão, né? Porque casar, né, significa amar, né, e não se apaixonar, né? Ah, eu preciso estar apaixonado para casar, não vai ser boa coisa, né? Existe sim aquela atração toda envolvida que o pessoal chama de química, né? Ah, mas eu vou me ajuntar com fulano ou fulana, né? E eu descobri a minha cara metade. Não, você descobriu a outra cara metade, que é você mesmo, né? Se você está apaixonado pelo outro, né? Porque a paixão, que eu estou falando aqui em termos de paixão, tá? Então a paixão é um estado doentio, né? Dizem os terapeutas, né, os psicanalistas, que é um estado doentio. Por quê? Porque quando o ser humano se apaixona, né, pelo outro, ele está se apaixonando pelos valores que tem nele no outro. Ele está enxergando ele mesmo no outro, ele está projetando isso, ele está jogando para cima do outro tudo aquilo que ele acha e ele tem de valores que fazem bem a ele. E aí, quando ele vê alguns valores que são dele no outro, ele se apaixona por ele mesmo, né? Não tem outra forma de dizer. Ele está se apaixonando por ele, pelos valores que ele gostaria que o outro tivesse e que porventura, ou até tem, né? Mas não necessariamente os tem totalmente ou os vive, né, na mesma intensidade que essa outra pessoa está enxergando, né? Como diz aí um grande psicanalista que já faleceu, né, o Lacan, né? Ele diz que nós enxergamos a realidade através de uma janela. Sim, né? Se você olhar através de uma janela, né, você vai ver a realidade, né, lá fora. Só que nós colocamos um quadro pintado, né, com qual realidade? Com valores, né, da realidade que nós criamos. Ou seja, nós sempre fantasiamos alguma coisa, né, com relação à realidade. Então nós olhamos através deste quadro a realidade que está por trás dele. Isso é natural, porque nós nos construímos, né, ao longo do tempo, né? O Senhor nos fez assim. Nós aprendemos ao longo do tempo, né, tudo isso, e vamos internalizando, né, e nos construindo, né? Então nós nos construímos, né, diante de tudo que a gente vai vendo, né, e ouvindo, sem entrar em detalhes técnicos, né, terapêuticos, ou seja lá o que for, né, porque eu tenho formação na área, mas não tô aqui para falar sobre isso, né? Estou aqui para falar exatamente sobre o que a palavra do Senhor, o lado espiritual, né, envolvido no casamento. Então, sobre o que a palavra do Senhor nos apresenta, né, e alinha muito com toda essa parte comportamental, a parte, né, de personalidade, tudo isso alinha com tudo isso, né, com as necessidades afetivas e emocionais. Só que, claro, a palavra do Senhor ela não traz esses detalhes, né, mas o Senhor permitiu que a ciência, né, pesquisasse, né, e conseguisse enxergar, né, todo esse movimento, né, do ser humano, esse movimento que eu vou aqui usar uma palavra técnica aí, né, bem conhecida, né, da formação do ser humano, né, e da formação da psique do ser humano, né? Então o ser humano ele vai se construindo, e aí nós chegamos a um ponto, e claro que a gente vai amadurecendo toda essa construção, né, porque nascemos na verdade egoístas, né? E aí a gente vai perdendo esse egoísmo, e o exercício de amar ao próximo, que fazemos isso, ou se queremos ter, né, um casamento maduro, que esse é o tema aqui da conversa, né,
fazemos isso diariamente, esse exercício, né, de amor ao próximo, e cedendo no sentido de não querermos ver sempre o nosso bem. Eu preciso estar feliz, que é outra palavra aí, difícil, né? De se entender por alguns, né? Porque a felicidade não é estar bem sossegado, calminho, numa rede, não necessariamente, né? Ali você está bem, você está sossegado, é uma coisa. Agora, a felicidade, ela é interna, né? Ela é interna, então a felicidade, ela remete a você e eu, né? Aos que ouvem aqui essa conversa, né? Ela remete a você fazer uma análise interna, né? E a tal ponto que o seu autoconhecimento vai fazer com que você consiga, né, resolver as suas questões. Isso, e aí você vai, né, de dia em dia, de glória em glória, de passo em passo, né, de hora em hora, de momento em momento, diante né, dos momentos, né, de atribulação normalmente, né, faz a gente repensar, né, quem quer repensar, que é interessante que se faça isso, né, principalmente em um casamento, que estamos falando nisso, né, um casamento, uma relação, né, em que ela se propõe ser madura, né, a princípio. Pelo menos essa é a ideia, mas tem muitos que não casam olhando desta forma, então eles se relacionam, né, deixa eu usar essa palavra relação, né, se relacionam, né, com o seu par, né, pensando na sua felicidade pessoal com uma outra visão, né, não na felicidade de resolver as questões do casal, né, as questões pessoais, claro, porque o casal não vai deixar ele não vai deixar de ter a sua individualidade enquanto cada um dos dois. Então, o casal, né, o casamento, a relação, são duas individualidades que se relacionam. Então, são dois egoísmos em graus diferentes que vão caindo aos pouquinhos, né? E toda essa relação ela vai se dando e ela vai amadurecendo, né? Então é isso. Então essa parte inicial aqui, que eu tenho até aqui alguma coisa para dar uma lida, né, para dar uma olhada, para transmitir para você, mas acabou que tudo aqui está vindo, né, naturalmente, porque é uma experiência de vida também, né, são estudos, né, que a gente vai fazendo, né, vai vendo e vai, né, tentando, né, buscando, né, eu acho que é a melhor palavra, né, se melhorar e tudo isso vai alinhando também, né, com a palavra do Senhor, né? Parece que não, tem gente que vai dizer, não, mas psicologia, nada disso, né? Bate com a palavra do Senhor, olha, rapaz, tem muita coisa. É claro que a palavra do Senhor é outro nível, né? É um nível espiritual, é um nível de poder, é uma outra dimensão, né? Mas o Senhor permitiu que a ciência fizesse estudos da alma. Esse ponto que eu estou querendo chegar aqui, tá? Não vamos aqui, não estou aqui querendo, né, misturar as coisas espirituais, né, com ciência, não é isso, tá? De forma nenhuma. Porque o componente espiritual é um componente de poder, né? É o poder de Deus, é o poder do Senhor. Então é algo que transcende qualquer entendimento terapêutico, não tem nada a ver. Tá? Terapia da alma. Agora, a parte espiritual, o que vem do Senhor, aí ele atravessa o ser humano, né? Óbvio, atravessa a alma, atravessa o espírito, atravessa aí o que se entende de ser humano. Tá ok? É algo, uma dimensão muito mais alta do que, como diz a palavra do Senhor, é muito mais alto do que os pensamentos do Senhor, muito mais alto que os nossos. Muito excessivamente, muito mais alto. Nós não vemos nada do que o Senhor vê, a não ser que a gente alinhe, né, o nosso espírito com as coisas do Senhor, a nossa alma com as coisas do Senhor, e aí a gente começa a entender todo esse movimento, né, do amor ao próximo e do amar a Deus. Exatamente, né, são os dois grandes mandamentos, como disse o Senhor Jesus Cristo, né, que resume toda a lei. Olha aí, resume toda a lei.
né? Ele pode ter falado isso, né, para os judeus, mas, né, se resume toda a lei, meu querido, resume é tudo. Né? Resume é tudo. Amor ao próximo é um exercício que precisa o ser humano largar de si, largar o seu egoísmo para dar um passo e ver o outro bem, melhor, independente do querer da sua felicidade própria. Falar assim, né? Então, esse passo é um passo, né, verdadeiramente de amor. Esse é o passo de amor. E isso é amar ao próximo. Tá? Só que, claro, temos, eu vou usar essa palavra, né, temos graus, né, de egoísmo aí diferentes aí para cada um. Não sei se é que eu posso falar assim, mas eu estou usando agora aqui. Eu estou sacando essa, tá? Mas é por aí. Tá? É por aí que, né, que a coisa funciona entre um par, né, numa relação, né, no casamento. Tá? Eu até fiz aqui, né, um chamamento com relação a essa questão, né, né, da parceria, né, no que se refere à palavra do Senhor. Então, vou ler aqui 1 Coríntios, né, capítulo 7, 3, versículos 3, 4 e 5. Olha o que diz a palavra do Senhor. Né? O marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Então aqui, a palavra do Senhor, só nesses 2 versículos aqui já está nos mostrando o quê? Né? Que o amor ao próximo está aqui, está embutido, está na cara. Está mais do que na cara. Tá? Então aqui, ó, o marido paga à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. Opa, ninguém está de fora. E para pagar esta benevolência, né, precisa cada um de per si largar do seu egoísmo. Né? E claro que isso não é, larguei meu egoísmo agora, não, isso não sai assim. É igual você já estou com uma angústia no peito, você vai colocar lá a mão para tirar a angústia não vai sair de uma hora para outra. Pô, vou arrancar. A angústia está no peito, está aqui, né? Porque na verdade você sente aqui, né, a dor emocional aqui, e só que ela vai acabar doendo no peito. Quer dizer, é um reflexo físico, né, das questões emocionais. Né? Tal qual a ansiedade. Né? O super ansioso, como é que eu paro a ansiedade? Para, raciocina, se questiona. Né? Em toda e qualquer relação, né, de você com você mesmo, numa relação entre marido e mulher, precisa questionar. Os dois precisam, né, se questionar as suas individualidades e questionar a relação enquanto indivíduos. Eu usei aqui um plural aqui que não sei nem se está muito certo, mas os indivíduos. Mas é isso. Tá? É um pensamento além do que o muito jovem, né, que ainda não tem essa experiência, né, de se relacionar consigo mesmo, né, de ter esse autoconhecimento, ele tem quando ele vai casar, ou quando ele vai se relacionar com um jovem, né, a mulher com um rapaz, ou o rapaz com a mulher. Então ele não tem ainda esse sentimento, né, esse toque pessoal, ele buscar olhar para dentro. Né, e ele começar a entender, até porque ele não tem experiência nenhuma de vida, então isso pode ser ter um QI muito alto, alguma inteligência emocional, né, que a inteligência emocional também alguns têm até uma boa percepção e chegam a um bom nível, né, de inteligência emocional, porém, né, o tempo traz um ganho muito grande, né, com relação à inteligência emocional. Você vai aprendendo a lidar com você mesmo, né, e você vai vendo que tudo que acontece, né, contigo, muito disso, muito do que acontece, ou se não basicamente tudo é permissão sua, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque existem perdas e ganhos nisso tudo, né? E aí essa é o que você ganha em ter inteligência emocional e o que você perde em ter inteligência emocional. Ou o que você ganha em fazer determinada ação, o que você perde em fazer determinada ação. Né? Então, isso é um jogo. Né? Isso é um jogo. Aí depois a gente comenta um pouquinho mais sobre isso, mas vamos lá. Então, aqui, prosseguindo, né? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz assim, né? Continuando, né? Não vos preveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum
e a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então, além do marido e a mulher pagar um para o outro, né, a benevolência, né, de um para o outro, né, e a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem numa mulher, né, aí aqui embaixo no versículo 5 ele diz o quê? Né, não vos primeis, ele dá aqui o quê? Um versículo, né, em que a parte espiritual ela está contemplada no meio aí. Ah, tá, de que maneira? Vai querer dizer aqui, ó. Senão por não vos preveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, porque é uma só carne, mas não é só uma só carne para viver a parte afetiva emocional, é para viver também a parte espiritual. Porque para que Satanás não vos tente pela vossa continência. Então a gente não pode perder de vista, né, que o mundo espiritual está aí ao nosso redor. Né? Eu existo há 61 anos. Né? O mundo espiritual existe ad eternum, sempre houve. Né? Então o que eu ou você, né, sabemos, né, do mundo espiritual? Nada. Nós estamos aprendendo a cada dia, e lendo a palavra do Senhor e aprendendo cada vez mais, e vendo que nós precisamos crescer, sim, em graça, na graça e no conhecimento, na graça do Senhor e no conhecimento da palavra, e é isso que eu estou aqui, né, diante de tudo que eu, ou do pouco, né, que eu já vivi, e do que já estudei, né, em termos teológicos, em termos de movimento, né, do ser humano, né, enquanto psique, enquanto a parte afetiva e emocional, e aí eu estou aqui buscando, né, trazer algo que acrescente para você na sua inteligência emocional. Aí eu vou chamar também, né, de inteligência espiritual, tá? Que não é só emocional não, para nós aqui vale a pena falar desta maneira, né, inteligência espiritual. E aí parceria, né, aí eu coloquei logo aqui embaixo, né, parceria significa o quê? Alcançar um equilíbrio para chegar aonde? A um casamento maduro, a uma relação madura. É uma relação em que as pessoas conversem, né, e não altivem voz, né, um para com o outro, não fiquem brigando, né, porque querem ter razão naquilo que dizem, né, individualmente falando, ou de uma forma egoisticamente falando, né, a pessoa começa a gritar mais porque aí o outro não quer ouvir, grita mais com o outro e assim vai. E ninguém ouve ninguém, e dali não sai nada. E aí aquela relação foi totalmente furada, né? Sem nenhuma inteligência emocional ali. Tá? Mas a parceria significa alcançar um equilíbrio, sim. Um equilíbrio, em especial, no que se diz a parte, né, de maturidade. Tá? E aí entra o que? Para isso tudo aí, né? O respeito mútuo, né? No respeito mútuo é amor ao próximo. Ok? E no relacionamento espiritual para com Deus, que os dois precisam estar unidos, buscando ao Senhor, né, com uma rotina espiritual, isso é muito importante. Né? É bom que os dois busquem ao Senhor sempre, diariamente. Tem todo aquele devocional aí por diversas vezes que muita gente publica, muitos irmãos aí publicam, né, editores publicam, aqueles devocionais. Se você não quiser fazer aqueles devocionais prontos, busque o seu na internet, aí tem vários, né, mas é necessário, né, sempre 3 coisas elas são básicas, né, que a gente sabe, né, jejum, oração e palavra, né? Eu chamo esse terno, né, de trio de ferro, ou trio de aço, ou trio espiritual total. Estou aqui tentando aqui usar uma palavra aí que impacte você aí, tá? Mas é o famoso trio de aço, sei lá, o trio diamante ou o trio de poder. Acho que é até a melhor palavra. Tá bom? Então isso precisa ser levado em consideração isso aí. Ok? E aí eu fiz um outro chamamento aqui embaixo para falar sobre os motivos para se alcançar um casamento maduro. Então vejamos alguns aqui, né? Conhecer um ao outro, né? Conhecer um ao outro significa falar, né? Conversar um com o outro, dizer o que sente um para o outro. Tudo isso, claro, né, com respeito mútuo.
Exatamente, né? Com amor ao próximo. Para e pensa, "Ué, fulano falou tal coisa, por que disse aquilo? Né? Mas fulano, eu acho que está meio irritado. Tá, mas por que ele está irritado? Então questiona essas coisas. Não fala, pô, fulano está irritado, eu também estou, e aí já começa a quebrar o pau, né? Vamos usar aqui a palavra direta, curta e direta, né? E aí aquilo tudo não vai dar em nada, vai dar com os burros na água, vai cair por terra aquele momento relacional ali, tá bom? Então é necessário que o casal converse sobre todas as áreas da sua vida, sobre as suas dificuldades, as suas possibilidades, as suas limitações, sei lá, seja na área afetiva emocional, na parte sexual, que a parte sexual, na verdade, ali está envolvido a parte afetiva emocional, né? Que a parte sexual não é assim, tá, o sexo é bom, tá, o sexo é bom. O prazer carnal é bom. Mas ali, por trás daquilo, por trás desse movimento sexual, existe todo um movimento da tua psique se relacionando com a psique do outro que está ali. Tá? Então tem uma parte de alma aí, uma parte de alma neste sentido. E certamente na parte espiritual, né? Porque como diz a palavra do Senhor, a gente só pode ter uma mulher e a mulher só pode ter aquele homem. Né? Aqui é outro ponto, né, que eu falo sobre isso, é a questão da fidelidade. Mas a fidelidade, né, ela é importante, né, porque ela vai trazer o quê? Ela vai trazer a abertura, né, do teu coração para o outro e o do outro para você, e vocês vão poder fazer o quê? Vocês vão poder falar, né, conversar sinceramente um com o outro. Tá? Então a infidelidade conjugal só vai trazer confusão. E aí, falando em termos espirituais, a infidelidade conjugal vai trazer o quê? Abertura de brecha para o inimigo agir na tua vida, na vida do casal. Brigas e tudo isso. Mas aí tudo é o inimigo, tudo é o diabo. Não, mas você abre brecha quando isso acontece. Porque o inimigo está onde? Ao nosso derredor. Diz a palavra do Senhor que está ao nosso derredor, querendo nos tragar. Então precisamos prestar atenção nesses momentos, né, em que a gente possa, né, se colocar, né, numa situação de perigo. Então fugir da aparência do mal, fuja da aparência do mal. Ok? Eu sou muito novo, aí você está queimando óleo 90, né, como dizia minha avó, né, você está queimando óleo 90, né, o rapaz novinho, a menina nova, queimando óleo 90, aí vai querer, né, saciar, né, a sede, né, dos hormônios, que essa que é a grande realidade, né? A sede dos hormônios, aí vai dizer, não, você não faz isso, fulaninho faz aquilo, mas até no sentido geral, né, no contexto geral, que aí descobre uma outra pessoa, uma outra personalidade aí, né, e aí começa a se relacionar com ele, mas aí é como se estivesse namorando, né, porque aquele que já está acostumado, né, a pessoa que está sendo infiel, né, ela não vai enxergar mais nada no outro de bom, só vai ver defeito, né? Essa palavra é feia, né? Defeito. Por que defeito? Pô, a gente é uma máquina, né? Defeito, ou vai ver, né, um lado da personalidade do outro, né? Ou vai pintar, né, com os seus valores, né, aquela personalidade, aquele movimento, né, do outro, aquele movimento de alma do outro, é um movimento ruim para ele, porque não é defeito, pô. O outro não é máquina. Agora, sim, podem haver, né, questões emocionais, doença, por exemplo, uma parte, né, a pessoa pode desenvolver alguma doença emocional, né, que prejudique a relação no sentido de ter uma relação, né, sem essas questões envolvidas, né, porque aí despende muito esforço, né, e quando isso acontece, aí que o amor ao próximo ele precisa entrar mesmo, né? Por isso eu digo, né, casar é o amor ao próximo, é exercício do amor ao próximo. O Senhor fez a coisa, Senhor é o Senhor, né? Deus é Deus.
Então ele fez isso que é para a gente aprender mesmo a amar o próximo, e seja ele quem for, ainda mais o próximo mais próximo. Que, né, como se diz, a gente junta o quê? A escova de dente, e seja lá mais lá o quê? E aí você vai ver todas as dificuldades, né, que o outro tem, né, o que ele vai expressar, né, em termos de movimentos dentro da casa, dentro da relação, né, nos movimentos dele. Tem uns que não são muito, né, muito organizados, outros são, né, são mais, e aí aquilo tudo começa a gerar, né, um certo conflito por falta, né, de entendimento do porquê que o outro faz aquilo. E aí isso acaba causando aí um embargo, né, na relação, né, uma dificuldade, mas exatamente o amor ao próximo é isso. É sentar e conversar, mas aí tem 10 anos que eu falo pro outro para não fazer isso, e ele faz, sim, caramba. Mas a repetição faz parte do ser humano, rapaz. A repetição, né, faz parte do ser humano. O que pode acontecer é os dois conversarem, falando, você quer ou falar com o pastor, se achar necessário, né, um aconselhamento, ok, um aconselhamento cristão, mas que quiser, né, ir mais a fundo, né, na alma, para valer, né, fazer uma... Eu estou falando aqui para valer porque eu vejo, né, um pouco dessa forma, tá? Não estou aqui né, desmerecendo, né, que o aconselhamento cristão ele não alcança a alma do... Não é isso. É que o aconselhamento ele tem outro alcance, né, diferente do que uma terapia ou uma análise. Né? O alcance é diferente, né? A forma de abordagem é diferente. O aconselhamento, o próprio nome já diz, né? Ele aconselha, mas ele não necessariamente trata, né, essa profundidade emocional, essa construção do ser humano em termos emocionais, que é para a pessoa poder mudar um pouco ou saber lidar, né, com as suas repetições, né, ela precisa estar disposta a se enfrentar, a falar das suas dificuldades, a buscar mudar, porque existe a participação dela e nisso tudo, que ela precisa se envolver consigo mesma e querer mudar para ter uma relação, né, com o seu cônjuge, né, bem melhor. Então o ser humano não é uma figurinha muito fácil, né, mas também não é nada impossível, no sentido de que o ser humano ele pode sim, né, se colocar não tendo nenhuma doença mental profunda, nenhuma depressão profunda, porque tudo isso aí também é uma questão que aí o amor ao próximo ele precisa, né, funcionar mesmo, né? Mas é uma questão que despende muita energia, né? É um atrito grande, né, para poder um ajudar o outro. Mas o exercício do amor ao próximo. Aí que vem a grande prova, né? Então aí continuando, né? Falamos um pouquinho nessa parte, né, da fidelidade conjugal ou da infidelidade, né, que isso não traz benefício nenhum, não traz benefício na relação, para a alma dos dois não traz nenhum, só vai trazer problema, né, e não traz espiritualmente nada de bom, porque é aí que abre mesmo brecha para o inimigo agir e fazer a lambança dele. Tá ok? Deixa eu pegar aqui no outro, né, já falamos na parte, né, de conhecer um ao outro, na questão de um e o outro, né, se colocar as suas dificuldades, né, o que ele enxerga, né, dificuldade emocional, afetiva emocional, porque por vezes, né, o outro não sabe o que ele passou lá atrás, né, já namorou aí um tempo com ele antes de casar, né, ou com ela, e aí, mas ela nunca, ou ele nunca contou, né, diversas dificuldades, né, que tiveram, né, na relação com os pais ou no seu desenvolvimento. E aí aquilo tudo começa a refletir na relação. Mas aí quando a pessoa expõe aquilo, e é bom expor, é claro que você, né, vai expor assim que a pessoa se sentir em condições de, né, também não vai ficar, fala fulano, você não diz nada e aí eu não sei de nada de você, não. Isso tudo precisa ser algo bem natural.